Quase que saiu um boa noite aqui, viu? Bom dia, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Glória a Deus. Deus é bom, né, pastor? E eternas são as suas misericórdias. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que veio aqui hoje, que saiu de casa. E eu quero nessa noite, tá vendo, Sandrão? Essa manhã a gente quer falar um pouquinho sobre os milagres de Deus sobre a nossa vida. E o pastor Deusdete, na semana passada, ele pregou sobre Ziclac. Quem lembra da pregação da semana passada, diga amém. Glória a Deus. Quem foi na célula essa semana aí, levanta a mão. Quem estudou um pouquinho mais sobre a palavra, né? E Ziclac é uma palavra onde nós vimos o pastor Deusdete pregando aqui, onde ele fala que Davi, ele tinha várias batalhas, ele tinha participado de guerras, e ele tinha saído e deixado a cidade de Ziclac, e quando ele voltou, foi um momento de tristeza, não somente para ele, como para todos os seus guerreiros, pois foi um momento de desânimo sobre a vida de Davi. E essa palavra de Ziclac, ela é muito forte, irmãos, porque ela traz um momento de perda, um momento onde aquele homem que tinha tantas vitórias, ele teve uma perda. Quando ele chega naquele lugar, ele vê a cidade dele pegando fogo. Quando ele chega naquele lugar, ele vê que as mulheres não estavam mais lá, as filhas já não estavam mais lá, e aí ele entra num momento de desespero, porque na nossa vida é assim, quando nós perdemos algo, nós entramos em desespero. Quando você perde algo na sua vida, você entra em desespero, seja o que for. E o que tem valor para mim pode não ter valor para você. E quando você perde o que é seu, o que é o valor seu, você pode sim entrar em desespero e vir o desânimo sobre a sua vida. E esse desânimo, ele chega abalando. Foi o que aconteceu com Davi. A minha palavra não é sobre Ziclac, mas a minha palavra é sobre perdas. O que eu quero falar para você hoje é que existem perdas na nossa vida, mas acima de tudo tem os propósitos de Deus para compensar tudo aquilo que você perdeu. Então o Espírito de Deus conosco, ele vai fazer com que você entenda que a perda naquele momento pode ser um propósito muito maior de vitória, de conquista sobre a sua vida. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Davi, ele saiu ali daquele lugar após uma palavra muito chave, após consultar a Deus. Ele saiu e foi ao encontro daquilo que ele tinha perdido. E ele recuperou muito mais daquilo que ele tinha perdido. É isso que nós temos que ter como base na nossa vida. Se você tem algo que está perdendo hoje, se você teve algo que você perdeu na sua vida, que você teve algo que você achava que estava tudo bem, e foi tirado de você, é porque Deus permitiu que fosse tirado. E se Deus permitiu que fosse tirado, Ele vai te recompensar em dobro de tudo aquilo que você perdeu. E isso, irmãos, ele pode estar ligado em qualquer área da sua vida. Ele não precisa necessariamente estar ligado a dinheiro, como a maioria das pessoas gostam que sempre falar isso, que é a prosperidade. Porque eu tinha 100 e hoje eu só tinha 50. Mas pode ser muitas outras coisas que façam você viver muito bem. Porque a alegria de todos os dias é importante sobre a nossa vida. A felicidade de estarmos com um ente querido do nosso lado com muita saúde é muito importante na nossa vida. Às vezes eu costumo sempre repetir aqui das coisas pequenas que acontecem na nossa vida.
E hoje de manhã eu vi uma pessoa falando e me chamou muita atenção. Tem um filme chamado, acho que é Cidade dos Anjos, o nome do filme. E esse filme, ele tem um anjo que eles não sentem, a informação do filme é que eles não sentem nada. Não sentem o prazer, não sentem o gosto. Enfim, eles são anjos, são seres espirituais que não conseguem ter o prazer que a vida humana nos traz. E um dos anjos, ele resolve abrir mão da sua vida eterna, da sua eternidade, para viver como ser humano. E numa das partes iniciais, quando ele se transforma no ser humano, ele entra embaixo de um chuveiro. E quando a água quente cai sobre o seu corpo, ele sente o prazer de uma coisa tão insignificante para nós. Mas ele diz: como é bom estar aqui tomando esse banho. Quem de nós lembra de agradecer a Deus quando está tomando banho? Quem lembra a Deus de lembrar que não está numa sala de hospital, tendo que usar, às vezes, a fralda, porque não pode se levantar? Mas Deus, Ele tem feito muito mais por nós do que nós pensamos. Muito mais. Porque nós estamos aqui. E eu não vi nenhuma cadeira de roda ali na frente para trazer os irmãos aqui para dentro. Eu vi todos os irmãos chegando aqui, andando, feliz, tomando um cafezinho especial e sentindo o gosto de cada ingrediente que estava lá. Às vezes, irmãos, nós temos que parar um pouquinho para começar a pensar sobre isso na nossa vida. E Deus, Ele permite perdas na nossa vida, para que nós possamos chegar ao propósito que Ele escolheu para nós. Eu vou dividir essa palavra hoje em 3 fases, em 3 partes. O pastor Adalto me perguntou o tema da pregação. Eu falei: pastor, eu não costumo colocar tema, vamos lá. Chegamos num tema, né, pastor? Perdas e propósitos. E a primeira parte que eu quero falar com os irmãos está no livro de 1 Samuel, capítulo 9. O livro de 1 Samuel, deixa eu abrir aqui, irmãos. 1 Samuel, capítulo 9. Eu vou tentar falar bem rápido os 3 temas para que a gente possa entender o que Deus tem para nós, principalmente no momento do desespero. A Bíblia relata em 1 Samuel capítulo 9, é um pouco extenso, não vou ler, apenas o 3, que diz assim: e perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Irmãos, parece um texto tão simples. Para quem não conhece essa história, vai falar assim: está falando de jumenta de novo, né? Porque o pastor acabou de falar da jumenta aqui. E essa passagem bíblica diz que Saul, o pai de Saul, havia perdido suas jumentas e acabou dando uma ordem para Saul para que ele saísse e fosse atrás daqueles animais que haviam sumido. Esses animais, para a época, eles eram de grande valia. Para os cidadãos daquela época, esses animais, eles representavam o suporte financeiro das suas fazendas, dos seus sítios, e eles traziam o meio de transporte daquilo que eles produziam. Portanto, a importância financeira, às vezes, se destacava pelo tanto de jumentas ou jumentos que cada pessoa tinha naquela época. A casa das pessoas mais nobres da época, elas tinham pelo menos uma jumenta. E nos faz entender que
primeiramente, nos faz entender que o pai de Saul era um homem de posses, era um homem bem-sucedido financeiramente. E a Bíblia deixa claro nessa passagem que o pai de Saul, ele perdeu algumas jumentas e que ele chama o seu filho para que ele fosse atrás desses animais. Esse texto ele traz para nós, para quem for ler tudo aqui certinho, faz isso, irmãos, dá uma lida na Bíblia durante essa semana, dá uma entendida melhor nesse texto. Eles saem pelas redondezas de Efraim, porém eles não conseguem encontrar as jumentas por onde eles estavam andando. E eles começam a andar, eles começam a passar de um lugar para o outro, e quando, num certo momento aqui das passagens aqui do livro de 1 Samuel, a pessoa que estava acompanhando Saul, ele diz que na cidade tinha um profeta, e que esse profeta poderia ajudá-los. Então você vê que, assim como Davi lá em Ziclague falou que vamos procurar o sacerdote, falar com o sacerdote para que nós possamos saber se Deus vai autorizar nós irmos buscar aquilo que é nosso, nesse momento Saul e aquele moço falam assim, vamos até o profeta porque o profeta vai nos direcionar. O sacerdote te direciona. E fazendo uma lembrança muito rápida, de quando a gente lembra que quando Jesus morreu na cruz, aquele véu se rasgou, ele disse que você pode ter uma informação direta com Deus. O véu foi rasgado. Você, da onde você estiver, se você elevar os seus pensamentos a Deus, se você falar com Ele e pedir a Ele, como o Renan acabou de cantar aqui, Ele vai te ouvir e Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito na sua vida. E Saul então ele foi à procura daqueles animais. E quando eles chegaram diante do profeta Samuel, Samuel o tranquiliza, Samuel fala para eles que as jumentas já haviam sido encontradas. E o profeta explica que toda a perda foi permitida por Deus para que Saul chegasse no propósito que Deus tinha sobre a sua vida. Irmãos, vocês estão entendendo o porquê que eu disse das perdas para o propósito? Saul, eles perderam o jumento, eles saíram à procura do jumento, das jumentas, e num momentinho ali que você vai ler, Saul chega e fala assim para o amigo dele, vamos voltar até meu pai, porque nós não encontramos as jumentas, e pode ser que ele esteja preocupado com a gente, e ainda acaba por trazer mais preocupação para o meu pai, com as perdas da jumenta, e agora também ele não sabendo onde nós estamos. Qual o ponto que eu chego aqui, nesse momento aqui, irmãos? Você vai estar atrás do seu propósito, e vai ter pessoas dizendo que tem outro propósito para você, que não é aquele que Deus colocou sobre a sua vida. Vai ter gente falando para você, volta, porque se você não voltar, vai dar tudo errado onde você deixou. Siga em frente, porque Deus está contigo e Ele quer que você vença. Porque quando ele vai até o final, quando ele vai até o profeta diz para ele, não se preocupe com as suas jumentas, elas já foram encontradas, e você só veio aqui porque eu quero te ungir. Irmãos, sabe o que é a unção que veio sobre a vida daquele homem? Ele seria declarado o primeiro rei de Israel. E ele foi declarado o primeiro Deus de Israel, e Deus colocou sobre a vida dele a perda de algo para que ele encontrasse aquilo que Deus queria colocar sobre a sua vida. Então você que está aí pelos cantos choramingando porque perdeu algo, você que não está entendendo por que Deus tirou algo de você, saiba hoje, Deus tem muito mais do que isso para a sua vida. Deus está com muito mais lá na frente te esperando. Mas, pastor, é muito difícil eu continuar até lá na frente. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que você está amparado por Deus e Ele está contigo. E como foi falado pelo pastor agora há pouco, Deus é bom.
Aqui nós temos, irmãos, uma palavra de coisa muito boa. Nós temos uma palavra de que esse moço sai da sua casa, desvia um caminho, passa pelas montanhas, procura, né, faz algo, faz isso, faz aquilo, e encontra o profeta, e o profeta diz, ó, o que você procurava já foi encontrado, mas o que Deus tem para você, vou colocar sobre a sua cabeça agora, que é o óleo da unção sobre a sua vida. E então aquele moço é declarado rei de Israel. E isso é o que Deus tem revelado, e é o que Deus está revelando, é que tem coisas que saem da tua vida, do seu controle, para que você chegue ao propósito que Ele colocou sobre você. Não tem como você fugir do propósito que o próprio Deus estabelece na sua vida. Se Ele tiver que fazer você desviar caminho, Ele vai fazer. E aí, irmãos, a gente pode entender o seguinte: se Saul tivesse voltado para a casa dele, ele ainda tinha o propósito de ser rei, e talvez fosse de outra forma, e essa forma às vezes pode ser um pouco mais pesada, pode ser um pouco mais dolorida, mas Deus vai fazer o propósito se cumprir sobre a sua vida. É importante ouvir a voz de Deus, é importante você parar um pouquinho e começar a entender o que Deus tem para você. É importante você pensar que quando você está dormindo, Deus pode estar trazendo uma informação para você para mudar a sua vida. Às vezes Deus traz a revelação em sonho, às vezes Deus traz uma revelação para você através de um louvor que é cantado aqui em cima. Deus traz a revelação para você através da boca de quem está falando aqui em cima, insistindo para que você faça algo, insistindo para que você mude de vida, insistindo para que você faça isso ou aquilo, e você continua dizendo, Deus não fala comigo. Deus fala conosco todos os momentos. A chave que você esquece no 12º, 13º andar do seu prédio, e você sobe irritado no elevador, é o momento que Ele está te livrando de algum mal. Mas nós, como seres humanos, especialistas em reclamação, vamos falar aquelas palavras que não deveriam ser faladas, subir o elevador de novo e descer xingando, dizendo que está atrasado, e você acabou de receber um livramento de Deus. Comece a olhar com esse lado, o lado positivo do olhar. Deus é bom, Deus quer fazer mudanças nas nossas vidas, e eis então que Samuel unge, lá no capítulo 10, de 1 Samuel, Samuel unge Saul como rei de Israel. E nós não vamos contar mais sobre a vida de Saul, apenas da perda que aconteceu para que ele pudesse ter obtido esse propósito sobre a sua vida. E nós vamos para outra perda, essa um pouco mais firme, um pouco mais pesada, não só um pouco, muito mais dolorida. E a gente vai lá para o livro de Jó. O livro de Jó, desse servo de Deus, que em algum momento ele pode ter achado que tinha sido abandonado por Deus. Porque, irmãos, quando nós perdemos algo sobre a nossa vida, nós achamos que tudo e todos nos abandonaram, principalmente Deus. E é esse momento que o inimigo torce para que você comece a blasfemar. É nesse momento que o inimigo pede para que você amaldiçoe seu Deus. É nesse momento que o inimigo está ali torcendo, colocando as mãos e falando, agora ele vai falar mal de Deus. Agora ele vai xingar a Deus e dizer assim, ó, isso só está acontecendo na minha vida porque o Senhor está deixando que aconteça. Mas ele deveria colocar uma vírgula e ter falado isso de outra maneira. Coloca uma vírgulazinha e diz, e se o Senhor permitiu, eu vou passar por isso. Jó, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que servia a Deus, e o livro de Jó, lá no 1º capítulo,
ele diz que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. De novo as jumentas aqui. 500 jumentas. 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 7.000 ovelhas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço. Eu estou lendo Jó 1:3. De maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, santificava, se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração, e assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás responde ao Senhor e diz: de rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. E responde Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O livro de Jó, você tem que ler do 1 até o final, 41, se eu não estiver enganado. Se você ler do 1 ao 2, você não vai entender. Se você ler do 1 ao 20, você vai permanecer entendendo só uma parte. Porque o livro de Jó, ele traz tudo aquilo que nós precisamos escutar, que nós precisamos ouvir. É um livro de fala, de poesia mesmo, de pessoas, de uma fase poética, das pessoas falando bonito, amaldiçoando de maneira bonita o outro, falando de uma forma diferenciada. E quando eu entro no livro de Jó, eu consigo ver assim, irmãos, que já escutamos várias vezes, que é difícil entender os planos de Deus. Falamos que ele escreve certo por linhas tortas. Falamos que na sua lógica não é a nossa lógica. Repetimos que Deus, com toda a sua sabedoria, ele sabe tirar as coisas boas dos piores acontecimentos que acontecem conosco. E nós somos muito rápidos para dizer que quando algo da nossa vida sai do nosso controle, quando Deus resolve tirar algo do lugar da nossa vida, ou daquilo que nós temos passado, tudo se complica, e imediatamente, quando a gente passa a sofrer aquilo na pele, e não apenas ver o testemunho da igreja, do irmão que está em sofrimento, quando isso aflige diretamente a nós, imediatamente deixamos de ser o providente para ser o ausente. É isso que Deus é na nossa vida. A gente passa a falar que Deus é ausente na nossa vida. Porque enquanto o irmão está passando por luta, nós queremos dizer para ele que vai passar. Continua, irmão, vai passar.
Você está passando por um momento difícil na sua vida, mas tenha fé porque Deus está contigo. E quando acontece conosco? Quando nós estamos imbuídos daquela ação do que Deus está fazendo a gente passar pela prova. Qual é a reação que nós temos? Qual é a reação que você tem quando tem algo ruim acontecendo na sua vida? Quando tem algo ruim acontecendo na vida, irmãos, a gente acaba fazendo coisas que nem nós mesmos acreditamos que poderíamos fazer. Pois Deus deixa de ser providente na nossa vida e nós entendemos que Ele passa a ser ausente na nossa vida. Nós queremos dizer que Deus passa de um pai amoroso a um juiz vingativo em um piscar de olhos. Em um Deus consolador que só encontramos a desolação. É normalmente o que acontece com quem está passando por coisas ruins. Mas aqui Deus ensinou que todos nós temos que passar todos esses momentos, ruins que sejam, abraçados a Deus. Porque nós vamos passar. Aqui não é só eu falando para você, todos os momentos a gente entender que é difícil, que nós vamos viver momentos difíceis, mas que nós vamos vencer. Essa experiência ela pode cruzar o caminho de um cristão a todos os momentos. Não é nova e pode servir um grande crescimento espiritual, irmão. Porque quando passamos por dificuldades, quando passamos por desolações, quando passamos por problemas sérios, irmãos, isso vai nos fortalecer. Porque se você estiver na presença de Deus, se você estiver naquela ação correta, contínua, de que Deus está contigo, pode ser difícil, mas na frente você sabe que vai comemorar a vitória. As dificuldades elas são muitas, e nesse momento agora já, tem muitas pessoas na igreja aqui ouvindo agora, que não estão passando por problema nenhum, que está tudo bem, a família está bem, os filhos estão bem, tem dinheiro para almoçar, tem dinheiro para jantar, tem um emprego, tem um trabalho para ir amanhã cedo, tem dinheiro para pôr a gasolina no carro, se não tiver dinheiro da gasolina do carro, recebeu o vale transporte para poder trabalhar. Vai chegar na hora do almoço amanhã, vai ter almoço para comer, porque recebeu de repente um vale transporte da empresa. E isso é tudo bom. Mas existem momentos que isso parece que vem um terremoto sobre a vida. Foi o que aconteceu com Jó. Então vale a pena nós conhecermos melhor a história de Jó, porque tem muitos detalhes interessantes. E de maneira geral nós vemos que Jó não sem dificuldades, ele não, nesse momento de tanta tristeza, tanta dureza sobre a sua vida, ele permanece fiel a Deus. E é isso, irmãos, que a mensagem tem que ser passada para nós hoje. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, permaneça fiel a Deus. O permanecer fiel a Deus é o que vai trazer a sua vitória. Em nome de Jesus. Do seu livro de Jó, nós temos uma palavra que ela ficou famosa. Essa palavra, ela marcou louvores, ela marca pregações, e essa palavra, ela está aqui, no primeiro capítulo de Jó. Está no versículo 2, eu quero primeiro no 2:10. Porém, Jó diz, ele lhe disse, ele diz para a mulher, o 9 diz assim, ó, então sua mulher lhe diz, ainda retens a tua sinceridade, por que não amaldiçoa esse Deus e morre? Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Amaldiçoa esse Deus e morre. Porém ele diz,
como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber os males? E ainda aquela outra frase: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja, amém? Vamos terminar juntos? Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra ela é muito mais dura do que sair procurar uma jumenta. Procurar uma jumenta foi fácil. Passar pelas montanhas foi fácil. Agora eu quero ver você pensar assim nesse momento como Jó, nós. Mas ontem eu estava meditando sobre essa palavra, irmãos, e eu comecei a pensar comigo assim: seria Deus tão hoje, da mesma forma, para fazer conosco o que Ele fez com Jó? De permitir que o diabo toque em tudo que você tem, de permitir que o diabo venha e não possa apenas não matá-lo? Eu acho que essa experiência que Deus fez com Jó, talvez nós como filhos, porque Jó também era filho, e Jó naquele primeiro momento de filho de Deus, ele sofreu, ele passou por tudo aquilo que nós, conhecendo a história, sabemos que ele passou, mas no final Deus lhe dá o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. Mas Deus teve outro filho que veio para este mundo, que sofreu, que ficou lá, não sendo útil para as pessoas. Falei isso para o Ronaldo ontem. O que seria de Jesus se ele dependesse do povo da sua cidade de Nazaré? Quem seria Jesus para aquele povo, se não um louco? E ele sai da sua terra, mas Deus coloca o seu próprio filho para ir até a cruz do Calvário, sofrer por mim e por você, mas trazer a nossa salvação. E aí quando aquele homem, Jesus, ainda descido do céu, ele está perante aquela cruz, tem uma mulher que estava ali na sua frente, que era Maria. E Maria, como sua mãe, em momento algum, de todos os sofrimentos que ela passou, de tudo aquilo que ela pensava que podia perder, 3 dias depois ela recebe tudo de volta. E Deus coloca de volta Jesus para mim e para você. E seria necessário novamente nós passarmos por todos os sofrimentos que Jesus já passou por nós? Será que Deus já não colocou todas essas fases na Bíblia, de um homem que perde tudo, que perde suas 500 jumentas, que perde suas 500 juntas de boi, que perde seus 7 filhos homens, que perde suas 3 filhas mulheres, porque Deus na hora só falou assim, ó, só não toca na vida do meu servo. Jesus poderia ter falado, você não vai tocar na vida também dos filhos dele, você não vai tocar na vida dos animais dele. Mas eu vejo que o exemplo da história de Jó para nós, é para que nós entendamos, que no pior que possa acontecer, no pior, porque com Jó aconteceu o pior, Deus consegue resolver. Por que no menor sobre a sua vida Deus não vai agir e resolver? Por que no menor da sua vida Deus não age, Deus não resolve? Ah, mas o meu problema é muito sério. É mais sério do que perder 10 filhos? O meu problema é ruim demais, é pior do que ficar com úlceras em todo o seu corpo, tendo que coçar com uma telha, um caco de telha para poder tirar a dor? O seu problema é muito sério, mas será que ele é pior
do que você ter tudo num dia e no outro não ter comida para pôr na mesa? Será que chegou nesse nível de sofrimento? Pois eu vou ser capaz de falar uma coisa aqui, irmãos, que talvez alguém assistindo no YouTube, porque o YouTube é uma coisa, né, pastor Deusdete? Tem pessoas olhando aí no mundo todo, né? E alguns não concordam, às vezes, com o que o cristão fala. Mas eu vou falar porque Deus colocou isso no meu coração. Deus não quer que você passe o que Jó passou. Deus não quer que você passe os mesmos limites que Jó passou. Mas alguma coisa Ele vai fazer você passar. Mas saiba, como Jó venceu, você também vai vencer. É isso que Deus quer sobre as nossas vidas. As perdas podem acontecer, mas Deus vai trazer de volta tudo aquilo que é seu. E se a gente começar a olhar um pouquinho aqui sobre o livro de Jó, nós vamos ver que Jó foi o próprio diabo, o próprio Satanás que foi pedir a Deus para mexer sobre a vida dele. E aqui nesse livro de Jó, você vê nitidamente o demônio, o diabo conversando com Deus, pedindo autorização para mexer com ele. E você, meu irmão, o diabo não tem poder sobre você. Ele não tem poder sobre a sua vida. Porque Deus não autorizou ele a mexer sobre o que é teu. E não vai autorizar a mexer no que é teu. Então, meu irmão, levanta a cabeça, faz como Davi fez, sacode a poeira, não importa o tamanho do problema que você está passando, não importa se é doença, não importa se é perda financeira, não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Deus, Ele vê todos os problemas que acontecem com Jó. E aí a gente pode até falar o seguinte, irmão: Deus está assistindo de camarote o sofrimento de um homem. Jó talvez não soubesse, talvez não, Jó não sabia. Mas Deus estava assistindo no camarote e dizendo: filho, esse sofrimento sobre a sua vida, você vai ver o que eu vou fazer depois. Você vai ver o tanto de coisas que eu vou te entregar. Só para dar uma palhinha, Jó tinha 70 anos. A expectativa de morrer com 140. Ele morreu com 210. Sabe por quê? Porque Deus deu em dobro tudo o que ele tinha, inclusive o tempo de vida nessa terra. Se estão dizendo para você que o seu tempo acabou, lembre-se, Deus está aumentando os seus dias nessa terra. Não importa o tamanho da doença que tenha vindo sobre o seu corpo, ela vai ser tirada, vai ser extirpada, ela vai ser renegada, ela vai ser jogada fora, e Deus vai multiplicar os seus dias nessa terra. Não tenha medo, porque a morte não veio para te vencer. A morte não veio, não é momento de morte, é momento de vida sobre a sua vida. Irmãos, Deus tem muito mais para nós do que o inimigo deseja. O inimigo desejava fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. O inimigo queria que Jó não demonstrasse o amor no momento da dificuldade. Mas Jó, ele permaneceu íntegro e reto. Eu sei que é difícil, porque eu também já passei por isso. E eu garanto que todos aqui dentro já passaram por isso, todos, sem exceção. Todos passaram por alguma dificuldade. Mas é na dificuldade, é na adversidade, que Deus entra com as suas mãos e muda todo o ciclo da história. Quem era um grande provável aqui dentro desse culto hoje? Quem era um provável? Ah, esse daqui nasceu para vencer.
esse daqui ele vai ser o bambambam de tal coisa. Eu garanto, irmãos, que nós olhando um para o outro, todos nós conversando, nem que seja num churrasco como nós estávamos ontem lá na casa do Ronaldo, que estava bom pra caramba, hein, Ronaldo? Cadê o Marquinho? Se bem que o Sandro teve que chegar lá para botar ordem na churrasca. Por dificuldade, um olhando para o outro, todos têm testemunho. Todos. Só que alguns que passam por problemas, que passam por dificuldade, ele acaba desanimando de uma forma que o resto da vida ele vai ficar reclamando daquilo que ele passou. O resto da vida ele vai ficar olhando pelaquela cicatriz daquele buraco que aconteceu. Da queda que ele tinha quando tinha 5 anos de idade, nunca mais ele deixa de lembrar daquela queda que cortou a sua perna, que cortou o seu braço, que cortou a sua cabeça. E em todos os momentos, ele vai ficar lembrando da cicatriz que foi deixada. Chegou a hora de você esquecer da cicatriz, irmão. A sua cicatriz já foi fechada. A sua cicatriz já foi curada. Chegou o momento de você olhar para aquilo que Deus fez, aquilo que Deus permitiu, a cicatrização daquilo que te machucou. A cicatriz que te machucou, ela não existe, ela está lá marcada apenas para você recordar que um dia você poderia ter deixado essa terra, mas Deus entrou com providência, porque você tem propósito nessa terra, porque Deus quer mudar a vida de pessoas com o seu testemunho. É o seu testemunho, irmão, que vai fazer pessoas entrarem neste lugar. É você não ter vergonha de dizer às pessoas o que aconteceu contigo. É você abrir a sua boca e contar. Diziam para mim que não tinha jeito, mas hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus muda decretos e leis. Os médicos, eles dão decretos sobre a nossa vida. Você não passa, normalmente fala para o parente. Qual de vocês já não ouviu às vezes um irmão contando um testemunho, isso não aconteceu com você? Irmão, o médico chegou e falou para mim, eu não sei como que ela está viva. Quem de vocês já não escutou isso de um parente? Estava eu e a Lulu lá, minha sogra, e o médico falou para nós, se em 3 horas não acabar, não vai demorar, mas 3 horas de vida. Sabe o que a gente tem que fazer, irmãos? Fazer o que a minha filha Stephanie fez com 12 anos de idade. Ela entrou numa capela católica, com imagem, com tudo aquilo que nós falamos que não é correto, mas ali naquele momento era ela e Deus. Ela e Deus. E ela, na sua inocência, ela falou para Deus, eu não quero perder a minha mãe. Eu quero que o Senhor deixe ela conosco. E foi o momento que Deus olhou para ela, e Deus deu aquele milagre, e decretou o milagre naquele momento. Irmãos, confirmado poucas horas depois, pelo pastor Edival, que entrou dentro da sala, da UTI. E quando ele entrou na sala da UTI, que ele ia falar, nós pedimos para ele, pastor, ore pela cura. E quando ele entrou, ele não orou pela cura. Ele disse que Deus falou com ele, ela já está curada. Ela já está curada. Irmãos, os milagres eles acontecem na nossa vida a todos os momentos. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Mas nós temos que crer que o mesmo Deus que permitiu que Jó passasse por tudo isso, foi o mesmo Deus
que tirou Jó da mesma situação. E quando o inimigo pensava que ia envergonhar Deus, Jó, através das suas ações, faz com que o inimigo saia envergonhado dessa ação. É isso que nós temos que ter na nossa vida. Não dar atenção por aquilo que o inimigo quer trazer para nós, mas dar atenção naquilo que Deus tem de melhor para nós. Se nós pegarmos o livro de Jó e começarmos a folheá-lo, ontem eu estava lendo novamente o livro de Jó, e aqui, irmãos, ele é maravilhoso. A gente leu só o textinho de cima, você já pode falar, meu Deus, como é forte isso. E aí Deus fala para o inimigo, podes fazer o que quiser com Jó, menos tocar em sua vida. No 2 ele fala que a adversidade cruel, a aflição de Jó. Porque, irmãos, Jó não estava querendo passar por aquilo. Jó não foi comunicado por Deus que ele ia passar por aquilo. Aqui foi uma combinação do inimigo com Deus, e não de Deus com Jó. Ô Jó, faz o seguinte, eu vou fazer aí tudo que o diabo está deixando, mas fique frio, fique tranquilo, porque vai passar. Deus não fez isso. Deus não comunicou Jó, né? Quem é dos tempos, quem lembra aí daquela frase antiga do Garrincha, quando ele fala, você combinou com os russos? Quem lembra tem mais de 50, pastor, aqui já não é nem 40 mais, aqui é mais de 50, não é nem 40, combinou com os russos? Deus não combinou com Jó, e Jó, no terceiro momento, ele amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria, e Jó, ele entende que o dia que ele nasceu, está em 3:3, que pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, aqui foi concebido um homem. Olha ao nível de tristeza que chegou o coração de Jó. Eis que fosse melhor que nem nascido eu tivesse, mesmo lembrando que ele foi um dos homens mais importantes de todo o Oriente, mesmo pensando que ele foi o homem mais rico de toda aquela terra. Quando chegou todas essas adversidades, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu, mas ele não xinga Deus, ele não fala que Deus é o culpado de tudo aquilo, ele fala que ele mesmo era o culpado de tudo aquilo. E aí, o que surge sobre a vida de Jó, irmãos? 3 amigos, pastor Deusdete. Vem 3 homens, 3 pessoas. O primeiro deles chama Elifas ou Elifaz. Ele chega e repreende Jó. E ele fala assim no 4:7, lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Irmãos, o amigo está repreendendo Jó, dizendo o que ele fez, sem ele ter feito. É isso que acontece, não raramente na nossa vida. Maurine está sofrendo tudo isso com o Márcio, porque eles devem ter pecado demais. Por isso que a Maurine está no hospital, quase morta. Irmãos, e não são pessoas estranhas que falam isso. São amigos, que estão do seu lado, que comem com você, que se alimentam com você. Ronaldo, que vão no churrasco junto com a gente. E é isso, pastor. As pessoas que apontam aquilo que pode ter sido compreendido para ela como um erro, mas às vezes ela não sabe o que realmente está acontecendo no seu coração. Ela não tem ideia do que se passa dentro da sua casa, mas ela se sente no direito de opinar sobre a sua vida
e tirar o milagre que Deus tem sobre você. E aí Elifas, ele repreende Jó. E no 5, ele exorta Jó. O que é exortar? É querer dizer para ele: meu amigo, Deus faz, Deus cura, Deus tal, e você não está fazendo nada do que Deus tem mandado você fazer. Você não cumpre o que Deus está mandando você cumprir. E a gente sabe que lendo todos os livros aqui, a gente vai entender que isso não é verdade. Porque Elifas diz assim, ó: porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. 19, em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Aqui até que ele disse umas coisas para ele, ó: Deus vai te livrar, Deus vai te ajudar, mas você precisa acreditar e confiar em Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, você precisa acreditar e confiar em Deus. Só que Jó, ele não deixou em momento algum de crer que Deus estava no controle de todas as coisas que estavam se passando com ele. E aí no 6, Jó justifica todas as suas queixas. E Jó começa a fazer as suas poesias aqui das falas, que eu acho muito legal. E ele fala que quem dera se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que eu tenha ainda paciência? Por isso que falam às vezes, irmãos, paciência de Jó. Quem nunca ouviu essa frase? Tem que ter paciência de Jó. E a paciência de Jó foi o que fez ele vencer. A paciência de Jó foi o que fez ele vencer. E aí no 8, irmãos, surge o outro amigo, Bildade. E o Bildade, ele justifica a Deus. Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como vento impetuoso? Já está apontando novamente. Jó aproveita para falar para Bildade que ele confessa a justiça de Deus. E aí Jó pede alívio à sua miséria, alívio a tudo aquilo que ele vem passando. E aí surge o terceiro amigo chamado Zofar. Ele repreende Jó mais uma vez. Porventura, Jó, não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Jó se defende, Jó continua se defendendo, e Jó deseja conhecer os seus pecados. Estou colocando só os temas para os irmãos entenderem a bela história desse homem. E a brevidade da miséria da vida humana. Elifas volta de novo a acusar Jó de impiedade, e Jó acusa os seus amigos de falta de misericórdia. Por isso que nós temos que ter cuidado de quem vem falar para nós o que nós estamos passando. Porque às vezes o amigo que vem falar para você, ao invés dele vir te ajudar, ele vem te atrapalhar. Ao invés dele vir, se você não estiver preparado como estava Jó, você acaba amaldiçoando Deus. Como disse a mulher, amaldiçoa esse Deus e morre. Se ele não estivesse preparado, se ele não estivesse nas ordens corretas de Deus sobre a sua vida, ele teria feito o que a mulher mandou. Se ele tivesse ouvido os 3 amigos, ele também teria blasfemado contra Deus. E Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. É aquele momento que você está calado, querendo ouvir, fazer as coisas, e vem alguém e fala para você.
você não está sendo paciente, você está fazendo tudo o que você sabe que tem que ser feito, mas vai vir alguém apontar aquilo que você deveria fazer da forma que ele acha que tem que ser feito, e não da forma que Deus mandou você fazer, porque Deus quer que você faça da forma que Ele determinou, e não do jeito que o vizinho, o amigo te mandou. E Jó queixa-se da dureza dos seus amigos, os amigos foram muito duros com ele. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Se ele descreve que os ímpios estão sofrendo, ele está querendo dizer para Jó que o Jó também era ímpio, que Jó também não fazia aquilo que Deus mandava. Os ímpios muitas vezes gozam de prosperidade nesta vida. Está vendo, Jó? Você era muito rico, mas os ímpios também gozam de prosperidade nessa vida. O sol nasceu para todos, mas a sombra não nasceu para todos não, pastor. A sombra é só para alguns. Elifas exorta o arrependimento de Jó, e Jó deseja apresentar-se perante Deus. E aí, irmãos, Jó sustenta a sua integridade no 27, e a sua sinceridade para Deus. E aí, no 28:12, nós vamos falar da sabedoria. A sabedoria é um dom de Deus. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Que Deus coloque o dom de sabedoria sobre a vida de cada um de nós. Eu vou repetir, que Deus coloque o dom de sabedoria sobre a vida de cada um de nós, para que nós possamos saber o momento de suportar aquilo que não é bom sobre a nossa vida, mas que nós saibamos que Deus está no controle e que Ele vai mudar toda a história, e que é através da sabedoria que Ele te deu, que você vai conseguir ter a paciência para passar por tudo isso. E aí Jó se lamenta ao lembrar-se do seu primeiro estado, e o estado é miserável, irmãos. Jó declara, aí surge um outro amigo, outra pessoa chamada Eliú, que é um homem mais jovem, e ele repreende tanto a Jó quanto os seus 3 amigos. E Eliú começa a fazer as conversas ali diferenciadas. Eliú justifica a Deus, Deus responde a Jó novamente, e Jó humilha-se perante Deus, e lá no final, irmãos, no 42, do 1 começou o sofrimento, e só no 42 que chegou a vitória. Só no 42. E aí responde Jó ao Senhor dizendo, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho, e por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Jó consegue compreender que tudo se pode, e que nenhum dos propósitos de Deus vai ser impedido sobre a sua vida. Receba isso nesta noite, irmãos, que nenhum dos propósitos de Deus seja impedidos na sua vida. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que ele tinha antes. E o Senhor vira o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto antes possuía. Vieram a ele todos os seus irmãos, comeram com ele pão em sua casa, se condoeram dele, consolaram acerca de todo mal. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 1.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Vocês lembram do começo? Nós estamos dobrando tudo que ele tinha. Irmãos, ele não colocou mais 500 sobre as 500 que ele tinha. As 500 que eles tinham sumiram, morreram, foram roubadas. Deus trouxe de volta 1.000 novas. Deus vai trazer tudo novo sobre a sua vida.
Tudo aquilo que perdido foi, Deus trará novo para você. E Deus usa pessoas para trazer para você. Deus trouxe as pessoas que nunca foram visitar Jó para trazer ouro para ele. Deus trouxe para trazer ouro sobre a vida dele as pessoas que não foram visitá-lo quando ele estava doente. Foi isso que Deus fez. E assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, como eu já li, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E ele também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, o nome da segunda Késia e o nome da terceira Querem-Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Aqui vem o dobro, porque mulheres não recebiam herança naquele tempo. E Deus colocou herança sobre a vida das filhas de Jó. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. E então morreu Jó, velho e farto de dias. 4ª geração, irmãos. Ele presenciou todas. Aquele homem que estava decretado à morte pelo diabo. Aquele homem que queria envergonhar todos os seus sentimentos. Ele se permaneceu reto e íntegro na presença do Senhor. E recebeu todas as heranças, tudo aquilo que Deus tinha para ele, Deus colocou de volta em dobro. É isso que Deus vai fazer com você. É isso que Deus faz com os seus filhos, porque Jó era filho, como eu já disse. E é exatamente, irmãos, nestes momentos que podemos provar e fortalecer a confiança em Deus. Pedir para o Renan subir. Irmãos, são detalhes bem difíceis que vemos aqui na história de Jó, mas de extrema beleza. Não é só aceitar a dificuldade, mas é conseguir dizer o que Jó disse: bendito seja o nome do Senhor. Será que você consegue dizer, bendito seja o nome do Senhor, no momento da adversidade, no momento de dificuldade, e você conseguir complementar? Bendito seja o nome do Senhor. Que desafio isso nos deixa, irmãos? Um desafio que não pode ser aceito, nem muito menos completado, se não estiver de verdade fundamentado na presença de Deus em nossas vidas. Se não estiver com Deus, você não vai passar. E ao longo desse livro, irmãos, nós vemos que Jó sofreu muitas tentações, inclusive postas pelos amigos, que não acreditavam na inocência de Jó. E qualquer um hoje em dia poderia dizer que se ele voltasse às costas de Deus, não teria cometido algum erro, porque os 3 inimigos queriam, através de conselhos que não eram conselhos, que às vezes, irmãos, nós temos que entender que não são conselhos que vêm de Deus para a nossa vida. Quem que está te aconselhando? Quando Davi passou o problema de Ziclag, quando estava lá naquele momento de dificuldade, Davi foi consultar os amigos, foi consultar o general de guerra, foi consultar os soldados? Não. Quem que ele consultou? Deus. Sabe quem que ele chamou para consultar Deus? O sacerdote. O sacerdote, irmão, ele deve ser consultado por você. Mas você também tem a capacidade hoje de consultar diretamente Deus através da sua oração. Não vá pedir conselho para quem está numa situação pior do que a sua. Às vezes a pessoa está passando por tantos problemas, a pessoa não está adorando o Deus que você adora, a pessoa nem para a igreja vai, a pessoa não sabe o que está escrito no Salmo 23,
não sabe o que diz o Salmo 91, mas ela vem aqui querendo te aconselhar, vem querer dizer para você o que você vai ter que fazer no momento de dificuldade. Essa pessoa jamais vai entender que nós temos um grande Deus, que nós temos um ser espiritual que domina tudo isso que está aqui na terra, e que é Ele que controla a nossa vida. Quem é a pessoa que você deve pedir orientação a Deus, a orientação na terra? Não deixe que amigos, mas ele é tão amigo, se eu não deixar ele ficar aqui na minha casa, ele vai ficar chateado comigo. Quando eu vou visitar, se um dia eu for visitar a sua casa, a oração vai ser a mesma. Eu pego o óleo da unção, pastor, jogo na porta e falo: nessa porta não vai entrar mais ninguém que não seja da vontade de Deus. E muitos já ligaram para mim e para a Maurine: irmão, fulano e ciclano tanto vinha na minha casa, agora não vem mais. Glória a Deus, deixa ele quietinho lá. Não é para acabar com a amizade, não é para brigar, não é nada disso. Mas a porta da sua casa tem que estar selada com o sangue do Cordeiro. A porta da sua casa tem que estar selada, porque onde tem porta selada com o sangue do Cordeiro, a morte não entra. E se a morte não entra, pessoas que têm palavras de morte também não entram na sua casa. É assim que tem que ser. Nossa, pastor, mas ele vinha almoçar na minha casa todo domingo. Glória a Deus. Se não está vindo mais, é porque Deus tem propósito sobre a sua vida. Perdas e propósitos. Vamos lá, Renan. Irmãos, Deus tem algo maravilhoso sobre a nossa vida. Deus, Ele quer fazer mudança na nossa história. E assim como Jó, nós devemos perseverar. Perseverar porque aquilo que é seu é seu. E o Renan, na semana passada, o Renan falou de Mateus 6,26. Observai as aves do céu, que não semeiam, que não colhem, que não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Observai as aves do céu. Fiquem em pé, irmãos. Observai as aves dos céus. Foi Jesus quem disse. Podemos pensar nesse versículo como conselho, como mandamento de Jesus, mas eu prefiro pensar como mandamento, pois isso me faz querer realmente fazer o que o Senhor disse. Observai as aves do céu, que não plantam e nem semeiam. O que faz um pássaro? Ele abandona a sua tarefa? Não, de maneira nenhuma. Toda vez que ele passa por uma dificuldade, toda vez que um pássaro é provado, sem ter forças como nós temos, mas ele nunca desiste. O pássaro, quando ele passa por uma dificuldade, ele tem o seu ninho pronto, preparado para receber os seus ovos. E as inclemências do tempo, as adversidades, ou até mesmo a ação de um homem que vai lá e tira esse ninho, o vento que tira esse ninho, ou a chuva, algum animal vem e destrói com tanto esforço o que ele conseguiu com tanta dificuldade. O pássaro, para construir o seu ninho, é como se nós estivéssemos construindo a nossa casa. E aí, irmãos, eu coloco aqui na passagem de Mateus 6,26. O que esse pássaro faz quando esse ninho foi destruído? Ele vai desistir de tudo porque ele não tem mais o ninho? Ele vai abandonar tudo porque ele não tem mais? De maneira nenhuma, irmãos. Esse pássaro, ele começa tudo de novo, até que um novo ninho esteja pronto, e que ele possa novamente colocar os seus ovos naquele lugar. Nós não sabemos o tamanho da sua adversidade, nós não sabemos o tamanho do problema que você está passando, mas esse ninho vai aparecer novos ovos. E acredite, irmãos,
Antes que nasçam os filhotes, pode vir um animal novamente, pode vir uma criança, uma nova tormenta, e destruir novamente esse ninho. E aí dói muito ter que recomeçar do zero. Mas esse pássaro vai ter que recomeçar de novo, porque o ninho foi destruído novamente. Mas ainda assim o pássaro jamais emudece. Ele não deixa de cantar por causa disso. E ele não retrocede. Ele segue cantando e construindo, construindo e cantando. E às vezes nós sentimos isso na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos. Temos vontade de dizer: chega, basta, não aguento mais. Não vale a pena o esforço que nós estamos fazendo. Isso está ficando muito pesado para mim. Você está cansado de recomeçar, do desgaste da luta diária, da confiança traída, das metas não alcançadas, quando está pronto, prestes a conseguir o seu objetivo. Portanto, irmãos, faça como o pássaro. Faça como esse pássaro que não planta e não semeia, né? Mas que Deus não deixa de olhar para ele. Se Deus está olhando para um simples pássaro, por que Ele não estaria olhando por você? Então, mesmo que a vida te golpeie mais uma vez, não se entregue. Faça a oração. Ponha a esperança à sua frente. A esperança é Deus. Não temos outra esperança senão Deus sobre a nossa vida. Junte os pedaços, junte os cacos da sua esperança. Arme de novo e vá em frente. Não importa o que você passe, não desanime, siga adiante. A vida é um desafio constante, mas vale a pena aceitá-lo. E sobretudo, nunca deixe de cantar. Os pássaros, quando cantam, eles estão louvando a Deus. Portanto, nunca deixe de louvar a Deus. Continue cantando. E após isso tudo, irmãos, eu creio que não precisa acrescentar mais nada sobre a vida de Jó. A vida de Jó, nós podemos fazer mais de 20 pregações aqui, e todas elas serão umas diferentes da outra. Mas eu quero que, além de você olhar para o exemplo dos pássaros, que o Renan falou aqui, acho que semana passada, você ouvisse o conselho do autor da carta de Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor, levante sua mão, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, mas hoje ele está sentado à direita do trono de Deus. Quem está sentado no trono de Deus, ao lado direito, está olhando por você aqui hoje. E Ele vai mudar a sua história. Receba em dobro tudo aquilo que possa ter perdido. Receba em dobro sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Que você tenha os filhos mais formosos e as filhas mais formosas. Não em beleza, mas em caráter, em moral, em tudo aquilo que um filho cristão possa ser nessa terra. Que ele seja diferente, que ele tenha piedade, que ele possa mudar a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Foi assim, hein? Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Levante sua mão. Eu sou dele, tudo é dele. Você vai fazer uma declamação para Deus nessa noite. Você não tem motivos. É o momento que ele amaldiçoa. Seus amigos, e o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar. Canta
Canta bem alto, o que você vai fazer? Te adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja O nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus. Só quando pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar. Existem motivos, irmãos. Abandona esse Deus e morre. Foi assim que foi falado para ele. Não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? O que é que você vai fazer, irmão? Fala bem alto, canta bem alto. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Adora esse Deus. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar tudo aquilo que você tem tido como negativo na sua vida. O nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus. O que você tem que fazer quando está passando por dificuldade, irmãos? O que tem que fazer, Renan? Adorar? Vamos cantar de novo, adorar. É o que você tem que fazer. Você não tem que amaldiçoar. Você tem que trazer bênçãos para a sua vida. O momento pode ser difícil, mas se você adorar, tudo vai mudar. Adora, 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 adora esse Deus. Adora esse Deus. Adora esse Deus. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua situação. Ele quer assinar aquele documento que você tanto precisa. Ele quer trazer de volta aquilo que você acha que perdeu. Levanta a sua mão e diz a Ele a honra, a glória. Faz essa declaração para o seu Deus. Faz essa declaração para o seu Deus. Ele quer mudar a sua história, irmão. Ele quer trazer vida onde tem morte. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos esta noite que o Senhor está conosco, que o Senhor veio para mudar o cativeiro, que o Senhor veio para mudar toda a situação que o inimigo tentou lançar sobre a nossa vida, e que o Senhor não vai permitir que o inimigo toque num fio de cabelo nosso. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor está neste lugar. Que o Senhor vai fazer as mudanças necessárias sobre a vida de cada um. O nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. A Ele toda honra, a Ele toda a glória. Receba sobre a sua vida. Receba aquilo que Deus quer mudar sobre a sua vida.
receba os propósitos de Deus sobre a sua vida. E que Deus entre com todas as providências necessárias para mudar a sua história. Que Deus entre com todas as providências sobre a sua vida para dizer para você que você é importante na caminhada de Deus sobre essa terra. Ele te enche agora com o teu Espírito Santo, para que você seja um diferencial aqui. E que uma alma que você ganhe para Deus, você já está fazendo o diferencial nesta terra. Pois uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não tenha vergonha de abrir a sua boca e declarar que Deus é sobre a sua vida. E a Ele toda a honra e toda a glória, e a melhor salva de palmas para Ele, para hoje e todo sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.